Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Geraldo Cotinguiba e estou aqui para lecionar a disciplina de Fundamentos das Ciências Sociais e Políticas do curso de Gestão Pública EAD do IFRO Porto Velho, Zona Norte. Agora vou fazer a minha autodescrição. Tenho 1,70 m, sou um homem pardo, careca e de barba grisalha. Neste momento estou calçando sapatos marrons escuros, uma calça cinza escura, um cinto preto e uma camisa azul escura. Na comunidade surda eu fui batizado com o nome de Geraldo. Muito bem, agora nós vamos apresentar para você a unidade 2, que nós vamos trabalhar com os conteúdos a partir desse ponto, para que a gente possa avançar um pouco mais sobre os fundamentos da ciência política. Na unidade 1, trabalhamos sobre a origem do poder político com as diferentes teorias, falamos de alguns aspectos gerais sobre alguns conceitos como poder, política, Estado, governo. Agora nós vamos entrar numa outra dimensão, mas dando continuidade àquilo que nós tratamos na disciplina anterior, com a unidade número 1. Então, vamos avançar um pouco mais para que a gente possa compreender os aspectos das ciências políticas a partir de alguns autores e de algumas teorias. Vamos lá? Muito bem. Agora, nesta unidade 2, nós veremos alguns pontos, né? Vamos passar aqui pela herança grega e romana, sobre a política, de um modo geral. Na política ocidental, não vamos falar da política africana, não vamos falar da política asiática, e vamos falar de uma política que nós chamamos de ocidental, que é uma herança europeia que nós temos aqui no Brasil, principalmente. Vamos falar um pouco da política, né? Na era do cristianismo. Já fizemos uma pequena abordagem na unidade 1 e agora na unidade 2 vamos dar mais ênfase nesse aspecto. A chamada Renascença, tá? Que já tinha falado para vocês anteriormente, e aí nós vamos fazer a abordagem sobre o pensador político chamado Nicolau Maquiavel. E os autores clássicos do contratualismo, que nós tínhamos mostrado aqui para você, o Locke, Rousseau e o Hobbes. Nós vamos agora falar um pouco mais sobre esses autores. E a corrente política chamada de liberalismo, hoje no Brasil, né, ganha mais força, e ela é uma força no mundo nos últimos 150 anos, mas no Brasil ela ganha mais evidência nos últimos anos. E o neoliberalismo, que é o novo liberalismo, então uma corrente de pensamento político que já tem aí cerca de 400 anos, mas que agora, né, ganha mais força com a sociedade globalizada, uma sociedade de economia de mercado. E também um pouco, né, apresentar os aspectos gerais do que é o socialismo, como surgiu, onde surgiu, e dar algumas dicas de autores. Muito bem, vamos avançando aqui para eu mostrar para vocês. Muito bem, no ponto aqui sobre a herança grega, né, a influência grega e romana da política, a gente precisa entender alguns aspectos gerais. Vamos dar ênfase aqui na herança que os gregos nos deixaram. Eles deixaram alguns conceitos. Mas antes, eu gostaria de falar com vocês, por exemplo, o pensamento grego, né, a base da nossa sociedade, queiramos ou não, gostemos ou não, até hoje a gente tem uma profunda influência da Grécia Antiga,
da sociedade grega de 2.500 anos atrás, 2.300 anos mais ou menos, deixou profundas marcas e deixou a herança cultural do que nós chamamos de Ocidente. Então, a parte da Europa, né, Europa e hoje todo o continente americano, pegando desde o Canadá até o sul da Argentina, nós vamos ter a influência dessa herança cultural. Mesmo que a Grécia atualmente, muita gente não saiba nem onde fica, né? E a gente não saiba, não conheça direito a história, mas é uma herança que a gente não pode ignorar. Desde as palavras, né? A nossa língua, o que nós falamos, tem uma raiz na língua grega, até o pensamento político, o pensamento econômico, o pensamento social, as teorias da educação, os modelos educativos, né? A ciência que nós utilizamos hoje tem essa base. Mas vamos entender então esses conceitos principais no campo da política. Vamos lá? Por exemplo, né, as eleições e o sistema político contemporâneo, principalmente aqui no Brasil, utilizam, né, se assentam as bases sobre a democracia. Né, o modelo de eleição, por exemplo, que nós temos, as eleições com voto, né, cada cidadão votando, é uma herança do pensamento grego dessa antiguidade, e a democracia, que quer dizer o poder do povo, que na verdade não quer dizer que todas as pessoas tenham o poder para governar, que elas estejam exercendo o poder, mas é uma ideia de que qualquer indivíduo dentro da sociedade, independentemente da sua classe social, do seu poder econômico, tem o direito, não quer dizer que vá conseguir, mas ela tem o direito de se manifestar politicamente, tem o direito de se candidatar para um cargo político. No Brasil, só há uma restrição para uma pessoa não poder se candidatar a um cargo político, seja para vereador, prefeito, deputado, governador, senador, presidente da República. No Brasil, nesse sistema político que utilizamos, a pessoa basta saber ler e escrever. Se ela comprovadamente sabe escrever uma frase e ler outra frase, ela está apta para ser um candidato a qualquer cargo eletivo do país, tá? Busque na história do Brasil, vocês vão encontrar alguns casos emblemáticos. As formas de governo que nós conhecemos também é uma herança do pensamento grego. Então, a república que os romanos desenvolveram, mas aí principalmente foi dos romanos, mas a democracia, a aristocracia, as tiranias, as ditaduras, os gregos experimentaram todas essas formas de governo, né? O filósofo Aristóteles dizia que das melhores formas de governo é a monarquia, né? Que é uma pessoa sozinha exercendo o poder, que é o rei, né? E das formas menos piores, a democracia seria uma delas. E a pior de todas seria, né, no contraponto, a tirania, que é quando os indivíduos governam exclusivamente por meio da violência. O nosso sistema de leis, né, o direito que nós utilizamos, né, mesmo a figura dos advogados, né, tanto gregos quanto romanos, foram eles quem criaram essas figuras, que criaram esses dispositivos legais dentro da nossa sociedade. A noção de cidadania que nós utilizamos a partir do pensamento político também tem uma base grega. Você dê uma olhada no nosso material, faça uma leitura, busque mais informações para que você tenha uma compreensão do que do que são esses elementos, do que são essas categorias, do que são esses conceitos. Para os romanos, né? Ou no caso dos romanos, o que nós tivemos de influência do pensamento romano? Vamos lá, vamos fazer o entendimento. Há uma diferença muito grande quando nós falamos de gregos e romanos, que precisa ficar muito clara, né? Os gregos educavam os indivíduos, né, os seus cidadãos, para uma vida mais contemplativa. Quando nós estudamos a história, o pensamento grego, né, para entender a influência que tem sobre a nossa
contemporaneidade, a gente costuma encontrar as seguintes explicações, que os gregos educavam a geração mais nova para o belo, para a contemplação, para a reflexão, tinha a ação, mas tinha muito da teoria. Então, o pensamento grego é mais filosófico, né? Pautado mais nessa questão de argumentar, de discutir, de buscar a compreensão da realidade a partir dos argumentos filosóficos. Os romanos não, os romanos tinham uma diferença. Os romanos estavam mais preocupados numa formação de indivíduos obedientes, de indivíduos que morressem, que dessem a vida por Roma. Então, os romanos tinham uma preocupação mais militarista, uma disciplina mais militarista, e isso nós temos essa influência também ainda na nossa sociedade. Mas vamos lá, vamos entrar nesses conceitos para que a gente possa compreender um pouco mais. A noção de república, por exemplo, se você olhar no nosso dinheiro, lá no rodapé do nosso dinheiro vai estar lá escrito República Federativa do Brasil. A palavra república vem do latim antigo, que quer dizer a coisa pública, que é algo que não pertence a uma pessoa especificamente e mas pertence a todos ao mesmo tempo, seria res publis. Então, a coisa pública. E o que é essa república? Por exemplo, eu trabalho aqui no Instituto Federal, né, dentro do campus Porto Velho, Zona Norte. Eu não posso tratar as coisas dentro do campus Porto Velho, Zona Norte, como se elas fossem minhas. Eu não posso pegar um computador que tem aqui no campus Porto Velho, Zona Norte e levar para a minha casa, porque ele pertence ao povo brasileiro de uma forma simbólica, de uma forma geral. Efetivamente, ele pertence à República Brasileira, mas não pertence a mim. Só que, ao mesmo tempo, esse computador me pertence, porque eu tenho direito sobre ele, porque eu sou um cidadão da sociedade brasileira. Então, a noção de república é a noção de que não um indivíduo apenas exerce o poder, mas um conjunto de indivíduos tem poderes, tem direitos e tem deveres sobre o conjunto das coisas. O militarismo, né, que é uma herança que nós tivemos, também do pensamento e da sociedade, da forma da sociedade romana, que nos chegou até os nossos dias. Claro que os gregos também tinham seus exércitos, seus militares, né? A cidade de Esparta, por exemplo, né? Lendária, a guerra entre Esparta e Atenas na história grega é muito conhecida, então era uma sociedade também militarista, mas o militarismo foi uma das formas que o Império Romano encontrou para conquistar outros povos. E o imperialismo, ao conquistar outros povos, o Império Romano foi se ampliando ao ponto de conquistar uma vasta área territorial, desde o Egito, boa parte da Europa, né? Parte ali do Oriente Médio, teve uma dominação do Império Romano. E eu tinha falado aqui anteriormente para vocês sobre o direito, a noção de leis, o conjunto de leis e normas. Talvez os romanos foram eles quem mais desenvolveram a noção do direito enquanto conjunto de leis, normas e regras que passaram a constituir o modo de organizar a sociedade. Seria uma sociedade baseada na lei escrita também, e podemos dizer, para uma linguagem dos nossos dias, que era uma sociedade burocratizada, né? E tem uma coisa interessante para a gente entender sobre o pensamento grego e romano. Tanto na Grécia quanto na Roma Antiga, por exemplo, como eles conquistavam outros povos, esses povos eram dominados e levados e viviam ou nas suas próprias terras ou eram levados para dentro das cidades gregas e para dentro das cidades romanas. E eram escravizados, se tornavam escravos, dominados. E há relatos, né, de vários escravos, por exemplo, que eram professores dentro das cidades gregas, né, para formar os indivíduos. E tanto na Roma Antiga também, que escravos conquistados, eles passavam a fazer parte da burocracia, que a ajudar a governar as cidades, né? Então se tornavam indivíduos aptos, indivíduos importantes nesse processo. Mas não vamos entrar nesse aspecto aqui agora. Vamos avançar um pouco mais para outro ponto. A política na era do cristianismo, já tínhamos falado aqui anteriormente,
E aqui pensando um pouquinho mais detalhado, né? Tivemos o fim do Império Romano. Quando é que acontece o fim do Império Romano? Tem uma data que é simbólica, não quer dizer que tenha acontecido naquele dia, naquela data específica, naquele horário específico, mas é uma data que a gente tem aí de aproximadamente, né? Eu costumo falar em décadas, né? Entre 460 e 480 depois de Cristo, né, que a gente costuma dizer que assim a data, né, nós utilizamos o calendário, estamos agora no ano, né, 2022, que eu gravo essa aula com vocês aqui. Nós estamos no ano 2022 da era cristã. Então, lá no ano, por volta do ano 460 até o ano 480, a gente tem o fim do Império Romano, que é quando os imperadores romanos caem, a cidade de Roma perde o seu glamour e se inicia então uma era de que a gente chama de dominação cristã do mundo. A partir do ano 470, 480, então, nós temos uma dominação da sociedade. A forma de poder está concentrada na igreja. Uma das primeiras ações da igreja, quando ela assume o poder com o fim do Império Romano, é o fim das escolas de filosofia. Ao fechar as escolas, nós vamos entrar no alguns historiadores, né, classificaram esse momento de a Idade Média. Mas vamos esclarecer um ponto. A chamada Idade Média também ficou conhecida como Idade das Trevas. Idade das Trevas em oposição à luz, né? A luz enquanto símbolo, né, do conhecimento, do esclarecimento. E por que é chamado esse momento que a igreja assume o poder político e social na Europa por volta do ano 470, 480 da nossa era, é chamado de Idade das Trevas, também de Idade Média, porque é o momento que, como não há escolas mais sendo abertas, permitidas, a Europa inteira entra numa era de analfabetismo. Algumas pessoas sabiam ler e escrever, obviamente, mas essas pessoas estavam no interior da igreja. E por que que isso acontece? Nós sabemos que, em qualquer momento da história, conhecimento é poder. O conhecimento ajuda no processo de controle social, ajuda no processo de dominação de um grupo sobre outro grupo ou de uma sociedade sobre outra sociedade. Então é preciso que a gente tenha isso em mente. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, com o fim das escolas de filosofia, o poder, né, e o domínio da igreja, o poder passa a ser concentrado na figura do Papa, que é o indivíduo com o maior poder na hierarquia social dentro da estrutura da igreja. É o chamado, né, dentro de um grupo do chamado alto clero. O que é esse alto clero? É o alto poder religioso dentro da igreja, dentro dessa hierarquia da igreja. Então, esse poder religioso que existia, e o Papa era a figura máxima, né, como se fosse uma espécie de presidente, uma espécie de imperador governando sobre os demais. Esse poder da igreja, ele também passa a ser dividido com a chamada nobreza. E o que é a nobreza? É um grupo de pessoas, né, a nobreza é formada por um grupo de pessoas que tem uma tradição, que tem, né, um poder associado com o poder religioso, famílias tradicionalmente que tinham a posse de terras, famílias que tinham um poder econômico e, consequentemente, também essa nobreza tinha um poder militar, o poder das armas dentro da sociedade. Então, faz-se uma junção entre o poder da igreja com o poder dessa nobreza para a concepção de um novo tipo de governo, um novo tipo de dominação. É uma nova concepção, né, que podemos dizer assim, de um governo, com base, né, a tentativa de governar com base nos princípios cristãos. Só que você pode falar assim, nossa, mas na chamada Idade Média tinha-se muita violência, tinha-se muita matança de pessoas, muitas guerras que aconteceram nesse período.
E era uma aliança entre a igreja e os príncipes que existiam nessa época. Essa aliança buscava sempre o princípio cristão, segundo eles, para poder exercer o poder político. Mas eu sugiro a você fazer uma leitura do nosso material. Sugiro que você busque mais informações dessa época, porque não é uma teoria política como nós a conhecemos classicamente, né? Estamos falando aqui de um poder político exercido por um poder religioso e que não desapareceu totalmente na humanidade. Se você buscar outras sociedades, ainda hoje, nos nossos dias, ainda tem sociedades que são governadas politicamente por uma base de poder inspirada no poder divino. Então, busque essa informação para que você entenda um pouco mais. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Aqui nós vamos entrar agora com o momento que nós chamamos de a Renascença Europeia. Outros chamam de Renascença Cultural, Renascimento Cultural. De um modo geral, é a Renascença. Eu coloquei aqui para vocês assim, a política depois de Maquiavel, né? E você pode se perguntar, quem foi esse indivíduo, né? Nicolau Maquiavel, ou Niccolo Machiavelli. Foi um pensador italiano, né? Podemos dizer que era um italiano porque era na região que hoje é a Itália, não existia uma Itália nessa época, que viveu mais ou menos, né, entre 1480 a 1530, por volta dessa época, na época das transformações que estavam ocorrendo na Europa. Não era um sujeito de grande expressão, mas escreveu alguns trabalhos que marcaram, né, o pensamento político a partir de então. Até Maquiavel, até o momento em que Maquiavel começa a desenvolver, escrever a sua obra, a política ela era baseada totalmente no princípio do cristianismo, na ética cristã, nos valores, ou pelo menos buscava-se inspirar-se na política com os valores cristãos, a honra, o respeito. Vamos falar uma palavra dos nossos dias. Na palavra, né? Se deu a palavra, está dada, então não se pode voltar atrás. Então, uma moral muito forte, baseada nesses princípios cristãos. Só que a partir, né, de Maquiavel, a gente vai ter uma mudança. A política passa a ser baseada no ser humano e não mais nos princípios cristãos. E o que quer dizer com a política baseada no ser humano? Vamos lá. O que a gente quer dizer com a política baseada no ser humano, que Maquiavel vai estabelecer um limite, né, um corte, uma divisão a partir de então. Ele não escreve dessa forma, é uma interpretação minha, mas o que Maquiavel está nos dizendo é: política não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião. Política é uma coisa de seres humanos para seres humanos. A política é seres humanos exercendo poder sobre seres humanos. Então, em outras palavras, o que Maquiavel está dizendo é: tire o aspecto divino da política e coloque somente os valores humanos dentro da política. É preciso haver uma separação entre religião e política. Se a gente olhar a obra de Maquiavel, você vai entender isso. Se puder, pesquise, busque o livro chamado O Príncipe, de Maquiavel. Não se assuste com o que você vai ler, porque foi escrito há mais de 500 anos. Ele escreveu entre 1513 e 1514 da nossa época, esse livro, e que se tornou uma espécie de manual, até hoje, né, de políticos, não só aqui no Brasil ou na Itália, mas em qualquer lugar do mundo. O livro de Maquiavel é utilizado até hoje por governantes para se inspirar na forma de governar. Mas vamos lá, vamos entender um pouco mais. O ser humano, né? O Maquiavel, ele entende o ser humano como um ser egoísta, né? Para ele, o ser humano não é bom. Pelo contrário, o ser humano, ele é um ser interesseiro, egoísta e mau.
E esse ser humano, ele quando entra na política, para Maquiavel, o que é a política? A política é, de fato, a luta pelo poder, né? Ele vai nos dizer que a política se justifica pela luta pelo poder e que a frase clássica, né? Os fins justificam os meios, né? O que importa são os resultados. Para saber conquistar o poder, né, deve-se buscar, né, esse poder por qualquer meio que seja necessário. Mas vamos lá. Para eu explicar para você o que isso quer dizer, essa frase às vezes é muito mal interpretada pelas pessoas. Os fins justificam os meios. Não são só os fins que justificam os meios. O que Maquiavel está nos dizendo é que os resultados de um fim é que vão de fato demonstrar se os meios, né, pelos quais nós percorremos e aquela finalidade que alcançamos, se ela vai ser boa ou não. Então, para o Maquiavel, os resultados é que de fato são o que de fato interessam para nós. Se uma pessoa fez uma ação, mas os resultados não foram bons para quem fez essa ação, para o Maquiavel, os fins não justificam os meios. Os fins só podem justificar os meios se o resultado for exatamente aquilo que se esperar. E aí você pode me perguntar assim, mas professor, quer dizer então que qualquer coisa que o indivíduo faça para conquistar o poder é válido? O Maquiavel vai dizer sim, mas desde que se aqueles meios utilizados de fato levaram à conquista do poder. Se você conquistou o poder, chegou ao poder, não importa qual fim foi utilizado para poder conquistar. Mas se o indivíduo matar para conquistar, está certo? Para Maquiavel ele vai dizer, conquistou o poder? Conquistou. Então está certo. Passou pessoas para trás, como nós costumamos dizer, fez coisas equivocadas, fez coisas erradas, né? Prejudicou um grupo imenso de pessoas, né? Colocou pessoas na cadeia, matou pessoas, tirou, né, recursos de pessoas. Mas se ela conseguiu o poder, o Maquiavel vai dizer, o que interessa é o resultado da ação que foi praticada. Então, preste bastante atenção nesse pensador para que você conheça um pouco mais do pensamento político da nossa época. Vamos avançar um pouquinho mais aqui para que a gente possa compreender esses aspectos, tá bom? Outros autores, né, vão trazer para nós, que eu já mostrei para vocês anteriormente, né, o pensamento político que marca a nossa época. Também da mesma época de Maquiavel, tem esse pensador aqui em inglês, chamado Thomas Hobbes, que partia de uma concepção do contratualismo, que eu já falei para vocês aqui, que o contratualismo baseia-se que a origem do poder político está num contrato e que os indivíduos abrem mão de fazer o que querem e elegem uma instituição que está acima deles para poder conduzir os destinos humanos. Porque o Locke via o ser humano, né, a partir de uma guerra de todos contra todos. Eu falei para vocês anteriormente, por exemplo, na outra unidade, que o Locke dizia que o homem era o lobo do próprio homem. Se era uma guerra de todos contra todos, era preciso, então, criar uma concepção diferente de que a sociedade precisava se organizar para evitar que os indivíduos nessa guerra se matassem e se destruíssem, mas que para haver o desenvolvimento era necessário abrir mão de fazer aquilo que se queria e encontrar um caminho para que alcançasse uma outra forma de poder. Outro indivíduo que nós temos aqui é o Locke. O John Locke, também um pensamento inglês, é considerado talvez o pai do liberalismo moderno, como nós o conhecemos, né, na atualidade. Ele vai partir de uma concepção de que o ser humano não é nem bom nem mal, né? Veja que o Locke está divergindo, ele está contrariando a ideia do Hobbes. O Hobbes achava que o ser humano era mau, né? Uma guerra de todos contra todos, o homem lobo do homem, é ruim. O Locke vai dizer, não, o ser humano não é nem bom nem mal. E o que é que faz o ser humano? É a experiência,
é ela que nos forma, é o mundo que nos cerca, é o contexto em que nós estamos vivendo que vai dizer e que vai moldar a nossa consciência, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir dentro de uma sociedade. O nosso caráter, o nosso valor vai ser formado a partir disso. E o Rousseau, o pensador suíço de língua francesa, que vai dizer que o ser humano nasce bom, né? A teoria, né, do ser humano, o ser humano nasce bom, mas o meio em que ele vive é que vai corrompê-lo, né? E qual é o principal problema para Rousseau? É a chamada propriedade privada, que o Rousseau vai dizer, se uns têm muito e outros têm pouco, esse meio vai influenciar aquele que tem pouco chegar no momento de que queira tomar a propriedade daquele que tem mais. Então, o ser humano, na concepção de Rousseau, nasce bom, o meio corrompe e a propriedade é a principal causa desse problema dentro da sociedade. Então, são 3 autores, mas com pensamentos divergentes, mas que todos eles pensam na lógica do contrato. Muito bem, para a gente avançar um pouco mais aqui, para ter um entendimento um pouco mais amplo da ciência política, vamos entrar num outro aspecto. O liberalismo, né? O pensamento político e o neoliberalismo. Aqui eu estou trazendo para vocês a decapitação do rei inglês Charles I, que foi no ano de 1649, né? Veja você que aqui está a imagem, né? Com a cabeça do rei sendo exposta aqui, e um outro momento, né, um pouco mais à frente, não na Inglaterra, na França. Nós temos aqui outra imagem, né, da decapitação do rei da França na guilhotina, né, que é esse elemento aqui. O rei é decapitado, é uma pintura, obviamente, no ano de 1793. Os chamados liberais, né, políticos, ou outros chamam de a burguesia, para eles conquistarem o poder e implementarem o modelo político que nós hoje utilizamos, né, com os 3 poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, com toda a estruturação política que nós temos hoje, a economia, o chamado capitalismo, foi preciso uma implementação da violência. E isso volta lá na unidade 1, que eu falei para vocês, da teoria do poder por meio da violência, o uso da força para a conquista do poder. A chamada burguesia, ou os chamados liberais políticos, só conquistaram o poder pelo uso da violência. Foi preciso eliminar quem estava no poder para poder conquistar uma nova forma de governo, implementar uma nova forma de sociedade, uma nova forma política. Aqui, mais à frente, por exemplo, podemos avançar um pouquinho mais para que a gente possa ter uma compreensão do liberalismo. Então, o liberalismo e neoliberalismo, voltando aqui, ou novo liberalismo, né, tem origens muito antigas, não sabemos de fato, desde a Grécia, desde outras sociedades já se fala dessa origem, mas principalmente aqui na Itália, Inglaterra e França que a gente vai encontrar as raízes desse pensamento político, né? A defesa da noção de liberdade, né? Igualdade jurídica perante a sociedade, liberdade econômica, a liberdade política, né? Hoje a gente tem a chamada democracia, então os liberais criaram isso. A liberdade religiosa, que o indivíduo possa ter a religião que queira e não ser submetido, dominado por uma forma religiosa, ou que tenha que se converter por uma religião por conta da vontade de outro grupo. Os chamados direitos civis ou direitos humanos, que hoje em dia são criticados, na verdade são os liberais que conquistaram isso lá com o exercício da violência no passado. E a liberdade artística, intelectual, né? E atualmente, né, a gente pensar qual é o foco da discussão hoje em dia. É a chamada liberdade de mercado, né? Por exemplo, se você pegar a privatização das empresas estatais, né, a exploração dos recursos naturais aqui, de um modo geral, o meio ambiente,
E tudo isso tem uma base no pensamento liberal que hoje nós chamamos de o novo liberalismo. Mas para a gente entender um pouco mais é preciso de mais leituras para que avancemos nesse aspecto. Vamos passar adiante aqui para ter uma compreensão de outros pontos de vista também. Vamos entrar aqui nesse aspecto agora de mais um elemento do pensamento político, que é a teoria, ou pelo menos as origens do pensamento do socialismo. O que é o socialismo, né? Por que surgiu, quando surgiu? É preciso a gente ter um entendimento. Claro que não dá para a gente saber tudo aqui numa aula, né? Uma exposição tão curta quanto essa. Mas o que a gente tem para passar para você é que, assim, o surgimento, né? A palavra, né? É de origem francesa, começou aí por volta de 1831, pelo menos é o que a gente tem de registro histórico, e a motivação, né, que nós tínhamos nesse contexto era a disputa política por um novo tipo de sociedade naquela época. A principal base da crítica do socialismo era a exploração do ser humano, né, dentro daquela sociedade, a chamada desigualdade social. Então, a crítica que o socialismo vai implementar naquele contexto é totalmente baseada nesse aspecto da exploração do ser humano pelo ser humano e a desigualdade social que existia dentro daquela sociedade. É o mesmo contexto do liberalismo. E um detalhe que eu preciso falar para vocês, é preciso que a gente entenda que o socialismo, naquele contexto, né, tem as pessoas que têm uma interpretação de que o socialismo foram as pessoas, talvez, das classes desfavorecidas, que criaram um desfavorecimento econômico, né, que criaram o socialismo. Pelo contrário, o socialismo surgiu, né, tem sua origem na mesma classe social que criou o liberalismo e que criou o capitalismo. Então, é uma teoria refinada, é uma teoria tão complexa de ser elaborada e compreendida quanto é o liberalismo, né, a da economia do capitalismo. Então, as pessoas que podiam estudar lá por volta de 1830 não eram os pobres. Então, é preciso entender que foi uma classe social que tinha um poder econômico, que tinha poder social dentro daquela sociedade que está criando essa teoria. Dá uma olhadinha no nosso material, tem uma informação lá sobre isso para você, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso texto. Então, o que é que defende, né, a teoria socialista naquele contexto de origem, né? A igualdade jurídica e política. Veja que é o mesmo princípio, né, a mesma defesa que os liberais estavam defendendo, a chamada liberdade, a igualdade, né? Com a diferença de que defende a chamada propriedade coletiva dos meios de produção, né? Com uma fraternidade, como se a sociedade vivesse numa irmandade, que todos fossem dono de tudo para poder produzir de uma forma igual. E a igualdade, a chamada igualdade de oportunidade, né, e de condições para os indivíduos dentro da sociedade. Não que fosse uma sociedade formada que todos deveriam ser iguais, né? Porque os seres humanos não vão ser iguais nos aspectos das condições das conquistas, mas que as condições de igualdade ela pudessem ser aplicadas para que os indivíduos tivessem as mesmas oportunidades. E a economia, né? Se no capitalismo a economia é baseada na propriedade privada e que os indivíduos têm o controle sobre as coisas, no pensamento socialista é uma economia baseada no controle do Estado. O Estado controlaria a produção e a distribuição para os indivíduos. E como é que as tomadas de decisões seriam formadas, né? A partir de comitês, de conselhos dentro dessa sociedade, os tomadores de decisões, e não um político
especificamente que decidiria para as pessoas, mas as pessoas que decidiriam por elas mesmas. E o pensamento da chamada revolução social para a transformação da sociedade para cada vez uma sociedade melhor. Claro que é uma teoria, você pode discordar ou você pode concordar. Então, é importante que nós entendamos que são teorias que estão sendo apresentadas aqui. Podemos discordar delas, podemos concordar com elas, né? Podemos gostar ou podemos desgostar dessas teorias. Mas o que é que estamos trazendo aqui? São essas teorias que permeiam o pensamento político e é importante que a gente saiba que elas estão aí, elas existem, não fomos nós quem criamos, nós apenas as utilizamos e elas até hoje exercem influência sobre a nossa sociedade, sobre o nosso modo de ser, sobre a política que está aí à nossa frente. Então eu trago aqui para você, por exemplo, a nossa bibliografia que foi utilizada nessa disciplina. Tem alguns livros aqui, você pode fazer uma conferência, você pode buscar esse material, tá? E se precisar de mais informações, entre em contato conosco. E a partir daqui nós encerramos esta unidade e vamos avançar daqui para frente para outras unidades. Desejo a você bons estudos e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.